muito bem-vindo a mais um Dali para o Tomare Pocket, o podcast para o empresário executivo, líder que dá porrada no dia a dia para não tomar porrada. Hoje, a gente está aqui com Caio Wagner, nosso co-host desse episódio. Muito bem-vindo, Caio. Muito obrigado por proporcionar esse podcast aqui hoje. Eu tenho certeza que o conteúdo vai ser animal, que a gente está com uma agência aqui que, cara, já atendeu marcas como VTEX, Sony, Loja Integrada. Boa. Hoje eu tô com duas Maris aqui, a Mariana Rickel, né, e a Mariana Mossel. Acho que falei bem aí, mais ou menos, os sobrenomes, mas basicamente, gente, elas têm a agência Noar, mais de 14 anos empreendendo nesse segmento, como o Caio trouxe, já atendeu grandes marcas, são mais de 200 marcas que elas já atenderam, e tem muito a agregar para a gente, vai ser uma verdadeira mentoria aqui para mim e para o Caio, sobre relações públicas, PR, dentro de um negócio. Bem, sejam muito bem-vindas, Maris, né? É um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado por terem separado esse tempo na agenda para estar com a gente. Obrigada, Lincoln. Obrigada, Caio. Oi, pessoal. Muito prazer. Obrigada pelo convite, gente. Boa. Bem, a gente sempre abre aqui para a nossa audiência conhecer vocês com a seguinte pergunta, né? Quais cadeiras vocês ocupam hoje dentro da companhia? Né? E quais são os leões que vocês matam no dia a dia? As antas que vocês desviam também aí para ter sucesso e ter resultado em mais de 13 anos aí de empreendedorismo. Vai, Mari. A gente divide o cargo de CEO na Noar, a Marina com foco mais em gestão de pessoas e processos, e eu com foco comercial e novos negócios. Então, eu estou bem focada no comercial, a Marina cuidando do time ali, cuidando dos nossos processos. É assim que a gente se organiza. Mas sempre com olhar no cliente, né, Marina? Quiser complementar. Sempre com olhar no cliente. Adora. As duas, né? E assim, acho que um fator assim de sucesso da nossa parceria, né? Eles falam a esposa do trabalho, né? O marido do trabalho, a esposa do trabalho, que realmente são 15 anos, né? Juntas, cuidando de um filho ali praticamente, né? Legal. E assim, acho que uma coisa que é muito legal, eu e a Mari, a gente trabalhava junto antes. Nós nos conhecemos trabalhando, e a gente tem uma sintonia, desde o começo a gente se descobriu nós somos muito complementares, assim, temos uma sintonia muito boa de criatividade mesmo, sabe aquela coisa de parceiros musicais e tal? Legal. Assim, somos quase os Beatles, né, Mário? Paul e Lennon, assim. Que legal, cara. Mas brincadeiras à parte, assim, isso é um combustível da Noar, essa sintonia que a gente tem de trabalho. Então, claro, a gente divide as funções, né, para ser, né, dividir para conquistar, mas a gente busca sempre trocar muito sobre o dia a dia, sobre os clientes, trazer esse olhar, pensar clientes junto, né, porque dali saem os bons insights, as boas ideias. Então, esse é um fator muito legal na química do caldeirão ali que faz a Noar, a cultura da Noar também. Desse casamento. E deixa eu entender, assim, muitos empreendedores que nos ouvem aí, muitas das vezes eles têm sócios, né? E aí eu entendi que vocês são sócias desde o início, vocês fundaram a empresa. Como que foi essa divisão de tarefa? Ela sempre teve ou ela aconteceu ao longo do tempo, com muito quebra-pau que a gente sabe que o casamento às vezes tem? Como foi isso? A gente já teve vários modelos, né, Maria? De todos. No começo a gente fazia tudo juntas, assim, acho que até para quebrar essa questão da insegurança quando você abre uma empresa, você está morrendo de medo, vamos falar a verdade, né? Então isso é muito legal você ter um sócio. Então, a gente fazia tudo muito junto. Aí a gente foi percebendo que não, é muito retrabalho quando você faz tudo junto. Então a gente logo
se dividiu ali, mas como a Marina comentou, vários formatos. Eu já fiquei mais em gestão de pessoas, ela já ficou mais no comercial, mas hoje a gente entende que como a Marina falou, a gente é muito complementar, a gente é completamente oposto uma da outra, mas a gente se respeita muito, isso é muito importante. Então, ela tem habilidades que eu não tenho, eu tenho habilidades que ela não tem, então isso é muito importante, mas tem que ter respeito, porque se as pessoas são opostas e não se respeitam, então eu entendo que a fortaleza dela, e falo, Marina, isso é contigo, vai lá, faz o gol. Então, isso é muito importante. Mas no começo, sempre juntinhas, e depois a gente foi se dividindo. A gente entendeu que funcionava melhor. Legal. E quando que vocês perceberam a diferença entre Noir e o que ela ia fazer para o mercado de uma assessoria tradicional? O que foi o diferencial? Fizeram vocês estar tanto tempo como referência atendendo grandes marcas? Desde o começo, Lincoln, desde o começo, assim, a gente começou em 2011, que o mundo estava numa grande transição, o mercado de tecnologia crescendo, então a gente foi entendendo desde o começo que é um trabalho muito flexível, você tem que se atualizar. Antes da pandemia até demorava um pouco, a gente tinha mais tempo, depois da pandemia está tudo muito acelerado, então que a gente tem que se atualizar sempre, que sempre tem uma nova ferramenta, um novo canal. Então, né, Marina, desde o começo, a gente sempre teve esse olhar bem amplo. Eu acho que essa parceria, assim, entre mim e a Mari é uma coisa que traz realmente esse lado criativo, esse lado, sabe, mais fora da casinha é clichê de falar, né? Mas assim, de botar ali umas ideias mais malucas, a gente fala, pira que a gente se vira, né? Assim, então vamos pirar, vamos pensar, sabe, trazer isso para o cliente. E de prezar muito, 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 muito pelo atendimento ao cliente. Assim, muito. A gente tem muito respeito, a gente sempre fala isso, a Mari sempre fala isso nas conversas com os times, a questão isso faz parte, na verdade, do nosso código de conduta, assim, que é a questão do respeito ao cliente, sabe? O cliente, a gente atendeu muito startup, por exemplo, que o cara tinha, assim, sabe, aquele dinheirinho para ele, era aquilo, ele estava apostando na gente, sabe? E a gente tem que honrar isso para o cliente. A gente percebe que não é toda agência que trabalha assim. Claro, todos têm seus perfis diferentes, seus públicos diferentes, mas a gente agarra ali mesmo, sabe, a missão ali e tem muita proximidade. Com a loja integrada mesmo, foram mais de 10 anos atendendo a loja integrada. Isso rende parcerias muito duradouras, né? Então, acho que aí está também um ponto bem importante por como que a Noir é diferente, né? Legal. Eu acredito muito que a soma de 1 mais 1 pode gerar 3. Eu acredito que a soma de vocês foi o que gerou essa terceira coisa, que é a agência Noir. Mas, normalmente, precisa de um impulsionador ali para gerar uma coisa nova, né? Essa geração não é espontânea. Então, no mundo ali foi o Big Bang, eu queria entender o que foi o Big Bang de vocês. Teve algum impulsionador, talvez alguma coisa que vocês olhavam para o mercado e falavam, não é assim que eu quero. Exatamente isso. Exatamente. A gente passou por experiências, Caio, e como a Marina comentou, a gente trabalhava junta, assim que a gente lugares que a gente gostaria de transformar. Então, assim, essa coisa do foco ao cliente, o foco às pessoas. A gente fala que a Noir ela é um tripé. Não é um tripé fácil de sustentar, mas a gente nasceu lá nesse intuito. Então, respeito extremo ao cliente. A pessoa, ela faz a parceria com a gente, ela sabe que vai ter um parceiro, assim, que vai estar lá. Se precisar pintar a parede porque precisa para uma ação, a gente vai estar lá. Respeito às pessoas que estão lá dentro, então, assim, claro que a gente comete erros, claro que a gente tem que melhorar o tempo inteiro, mas, assim, respeito muito a quem está trabalhando com a gente e cuidar dessa marca no ar. Não é um caminho fácil, mas a gente nasceu lá com esse intuito. Gente, será que não existe uma agência que cuida bem do cliente, que cuida bem das pessoas também? Foi dessa dor, porque eu e a Mari, nós tivemos diversas experiências de trabalho. Quando a gente se conheceu, a gente já tinha uma carreira ali, né, mais de uma década ali no mercado, e
E conversando, a gente falava, pô, eu já fiz isso. Ah, você já trabalhou tal? Já trabalhei em multinacional, já fiz não sei o quê, já fiz não sei o que lá. Agência grande, pequena, média? Aquela inquietação, empresa grande, empresa pequena, agência, aquela inquietação, assim, fala, poxa, mas será que não dá para ser um pouquinho melhor, né? Você vai ter tanto perrengue envolvido, assim. E aí veio disso, assim, sabe? Aí eu olhei para a Mari e falei, cara, vamos arriscar, sabe? Vamos arriscar. A gente está em São Paulo, é a terra da oportunidade. Se a gente vai fazer acontecer, é aqui. Vamos. Se tem um lugar para fazer acontecer, é em São Paulo. Só tinha um problema, pessoal. A gente abriu uma agência de relações públicas e não conhecia ninguém. Ah, tranquilo, então. Caraca. Era o negócio. Recém-chegadas na cidade. Então é isso, a questão do relacionamento que a gente estava falando. A gente começou, a gente ia em todos os eventos que vocês imaginam, a gente estava em todos os lugares. Isso é um grande pilar hoje do nosso trabalho de relações públicas. Então, esse trabalho presencial, de pensar eventos, colocar, né, o cliente em podcast, encontros, esse one-to-one que a gente chama, porque a gente falou, a gente precisa conhecer gente. Então, a gente circulava em tudo, a gente entrava em almoço, em janta, a gente tinha assinatura de livro. E assim a gente foi fazendo o nosso networking, e assim, a questão da criatividade também. Nosso primeiro cliente, a gente foi numa palestra, e eles eram uma agência que fazia experiências, né, inusitadas. E aí a gente adorou a ideia, a gente falou, essa história na imprensa vai ser um arraso. E a gente foi na principal doceria de São Paulo, comprou uns sonhos lindos e mandou para o cliente dos sonhos. Aí os caras piraram, já assinaram o contrato. Animal. Então, assim, para quem está assistindo o podcast e pensa em abrir um negócio, então é isso, é circular, andar, né, falar com as pessoas e pensar coisas criativas, porque é o que você tem quando você está começando, a sua criatividade e conhecer pessoas, né? A gente mapeava, assim, todos os encontros de networking, o que tinha de coisas de negócios, principalmente os grátis, porque, né, duras que só... Faz parte. Bootstrap total, assim, né? E aí vamos que vamos. A gente foi mapeando, ia mapeando e ia. E aí é isso. Aí tem o ir e tem assim, tá, como é que eu faço para só não entregar meu cartão, virar as costas e ir embora, né? Aí esse foi um dos primeiros clientes, eles vendiam essa experiência de realizar sonhos, né? Então as pessoas queriam fazer, o cara queria jogar tênis com o Pete Sampras, por exemplo. Não era o sonho da casa própria. São sonhos, assim, um sonho... Ter James Bond por uma semana, era esse tipo de sonho. Eram histórias muito legais, A gente falou, cara, isso dá muito, a mídia vai adorar essa empresa. E eles tinham uma personalidade muito legal também, a gente falou, tem um fit muito bom, mas como é que a gente foi lá no fim da palestra, entregou o cartãozinho, virou as costas e foi embora. A gente falou, e agora? Como é que a gente vai, né, mostrar para eles quem nós somos? E aí a gente fez essa ação de entregar o sonho para o cliente dos sonhos, né? E legal, eles falaram assim, vocês fizeram com a gente exatamente o que a gente faz com os nossos clientes. Então, venham aqui no escritório e vamos sentar para conversar. E aí foi meio... Esse foi meio que o day one, assim, da Noir, assim, quando a gente pegou esse cliente... E esse é um gancho interessante, não é, para qualquer cliente que eu conhecer, vou mandar um sonho, não. Então, é coisa de... Você perguntou um pouquinho a diferença da assessoria de imprensa, quando que a gente foi ampliando, é isso, é você entender o perfil, né, do seu público, o que cabe para ele, o que não cabe, como que é o decisor dele, então é muito importante. Nesse caso, cabia isso. Para um outro caso, eu ia falar, nossa, que meninas nada a ver, mandando um sonho. Mas a mesma ação para outra exatamente. E isso é muito importante no trabalho de PR atual, de 2026, assim, de você entender muito bem ali quem é o público, o que ele quer, como que eu chego nele, então... E o que né, se fosse assim, resumir, o que é PR? É um conjunto de ações para você chegar no teu público. Hoje dizem que tem mais de 60 ferramentas de PR, e a mais conhecida é a assessoria de imprensa. Como você comentou, antigamente era basicamente assessoria de imprensa, quando a imprensa era basicamente o único meio entre as pessoas, era o único meio de você se informar. Hoje tem diversas ferramentas. Então, é um trabalho para você se aproximar do público-alvo, para você, né,
aparecer, ter autoridade. Acho que autoridade, credibilidade são as palavras que definem esse trabalho de PR. Desculpa, pode falar, Marco. Não, pode perguntar, Caio, não tem problema. Eu acho que você pode complementar, mas eu gostaria de entender se é para todo mundo, se é só para marca grande, para quem que é esse trabalho. Então, assim, só complementando, né, o PR, por exemplo, eu quero me aproximar de, não sei, eu tenho um salão de beleza e quero me aproximar de influenciadores, ou quero me aproximar dos clientes aqui do entorno. Então, assim, se você for pensar um evento de lançamento, isso também é um PR, não deixa de ser, é uma relação pública, toda relação pública, né, da empresa acaba sendo um PR. Mas o termo se popularizou aqui no Brasil como a assessoria, essa parte da assessoria de imprensa, né? Geralmente, nos Estados Unidos, o PR se refere muito a essa relação da empresa com a mídia, né? Então, o que a gente faz? Como é que é o PR, né? Que vocês falaram assim, eu também acho que eu não sei bem o que é PR e tal, as pessoas às vezes não sabem mesmo, assim, né? Então, a gente não tem nós fazemos uma ponte entre a empresa e a imprensa. Tá? Nessa parte de PR para a imprensa, assessoria de imprensa, assim, né? Então, nós somos uma ponte. O que a gente faz? A gente chama de press translator. A gente traduz as key messages que a empresa quer passar para o mercado num formato jornalístico. Então, assim, porque a gente tem vários estilos de linguagem, né? Você tem um estilo de blog corporativo, você tem um estilo de site que está apresentando a empresa, você tem um estilo de um material mais publicitário, né? Agora, como é que eu pego essa mensagem que eu tenho nesses estilos e transformo isso numa notícia e passo isso para a imprensa? Então, esse é exatamente o trabalho que a gente faz, né? Uma das metodologias que a gente usa lá, a gente chama de VTI, né? Que é ter a visão. Então, assim, como é que eu identifico o que é PR nessa empresa? E aí eu vou contar uma história legal que eu geralmente conto para as pessoas quando a gente está no processo comercial, que eu acho que ilustra bem. Nós já atendemos, e aí já respondo a tua pergunta, Caio. Nós atendemos um cemitério crematório, uma vez, fazendo PR para o cemitério crematório. E o dono do cemitério tinha feito uma ampliação lá, né, no cemitério, que era uma sala para cerimônia de cremação. Então, ele investiu um monte lá, ele chamou na época o cinegrafista que tinha feito a abertura do Fantástico, para criar uma série de elementos de acolhimento na sala. Então, tinha a cor da poltrona, simboliza não sei o quê, o jardim de inverno, que tudo segue, tudo é infinito, um monte de simbolismo, e a grande estrela que ele queria muito divulgar, que era tipo um auditório, assim, sentavam todas as pessoas, podia vir um telão, mostrar fotos, vídeos ali do falecido. Ao final da cerimônia, a família geralmente escolhia uma música e o caixão ficava assim, como se fosse num palco, né, em cima de um pedestal, assim, ali ao final da cerimônia o caixão, ele subia, ele não descia, porque na cerimônia de cremação, geralmente ele desce, entra num túnel e vai para a sala de cremação. E ele fez um mecanismo que o caixão terminava subindo. E aí, né, ficava essa alusão ali, né, de subir aos céus. Ele queria muito divulgar isso na imprensa. Chamou a gente lá, apresentou tudo isso pra gente, né? E a gente pensando, putz, como é que eu vou criar essa pauta? Eu né? imagino a reunião, né? O brainstorm. Caraca, e agora? É interessante até, mas é mórbido. Por que o jornalista vai querer fazer uma matéria falando sobre uma cerimônia de cremação? O caixão sobe, o caixão não desce, essa era a novidade, né? E aí, enfim, na visita tinha um senhorzinho lá, que era ele que era o DJ da cerimônia, o operador lá do som. Ele colocava a música que a família escolhia no final. E no papo com o tiozinho ali, a gente perguntou, por um acaso tem alguma música que pedem mais? Acho que deve tocar Ave Maria direto aqui, imagina. O tiozinho falou, não, tem uma música que toca direto aqui, de longe é mais pedida, mas não é Ave Maria, não. É o hino do Corinthians. Nossa, o hino do Corinthians, mas assim, disparado termina a cerimônia com o hino do Corinthians. Só sofredor. E aí, você vê uma conversa, né? Um papo ali, uma conversa aleatória, que você podia virar as costas e ir embora, que interessante, e esquecer dessa informação.
a gente teve a visão de falar, tá aí, a pauta é essa. Isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito legal, isso aqui tem cara de matéria, de jornalista vai gostar. Aí a gente faz a tradução, então a gente coloca isso no formato de notícia. Então fizemos a pauta, hino do Corinthians é música mais pedida em cerimônia de cremação em São Paulo. Caraca. Essa foi a pauta. E aí você tem que. E aí no release, né? Então a gente geralmente faz um press release ali, né? Desenvolve o assunto ali num texto com formato jornalístico. No release, a gente explicou o contexto. O cemitério tal, inaugurou uma sala de cremação, com o cenógrafo fulano de tal que fez, que tem a cadeira, o acolhimento, pipipi, popopó, o caixão sobe, bebê, e o segundo levantamento do cemitério, a música, lá é o hino do Corinthians. Então, assim, né? E aí, por último, a indicação, né? Então, como é que funciona esse processo? Eu fiz essa pauta, nós temos uma rede de contatos de jornalistas, né? É claro que, né, nós somos mais próximas dos jornalistas, né, dos clientes das áreas que a gente trabalha, conhecemos bem os jornalistas, alguns há muitos anos, mas nós não temos nenhuma relação comercial com um jornalista, não temos nenhum espaço reservado para nós, não tem nada disso. A gente simplesmente se conecta com o jornalista e sugere essa ideia para ele, sugere essa pauta. Olha, eu tenho um cliente aqui e eu quero te sugerir essa pauta. Olha que legal o levantamento que o cliente fez, é o hino do Corinthians, né? Legal. E aí eu brinco também que, né, nessa parte, então é o indicação, né? O VTI, visão, tradição, indicação. E aí você vai escolher um jornalista para indicar essa pauta. Você vai mandar para o jornalista que é palmeirense ou corintiano? Você vai mandar para o jornalista que é corintiano. Então, assim... Claro que ele é um profissional, mas se ele é corintiano, ele fala, ai, que pauta. Eu vou dar essa pauta. Vai priorizar. Eu vou dar essa pauta. Então, aí que entra a nossa expertise, essa rede de relacionamento com os jornalistas e o conhecimento do jornalista. Assim, vou fazer essa pauta pensando nesse jornalista, porque esse é um assunto que vai ser legal se for publicado no veículo tal. No caso, foi capa do UOL. A matéria do hino do Corinthians. As TVs fizeram o hino do Corinthians no violino, foram todas as TVs, saiu em todos os lugares. Então, assim, isso resume um pouco o trabalho. E aí o Caio falou, é para grande, é para pequena. É para todo mundo, mas depende um pouco dos teus objetivos. Assim. Então, tem algumas coisas que são importantes que a empresa tenha antes de investir num PR, numa assessoria de imprensa, né? E aí a principal delas é já ter uma maturidade de produto, de serviço, né? Já ter isso rodando, já ter isso funcionando, né? A Mari pode falar mais. Essa coisa de, eu tenho uma ideia e eu quero PR, não funciona. Você tem que ter um produto funcionando, que o jornalista possa testar e, de preferência, que você tenha clientes. A não ser que você tenha uma prova social. Então, você é o Google, você é o Elon Musk, você é um nome que você tem uma ideia e isso é notícia. Mas se você é uma PME, uma empresa, você precisa ter um bom produto e clientes. Tem uma discussão entre os grupos de PR, por exemplo, que eles falam, o Zé da padaria não pode fazer PR, ele não tem assunto para isso. A gente, na Noara, a gente discorda, só para você, só dela ter contado essa história do cemitério. Então, acho que se tu tem uma padaria, tu tem um bom pão, tu pode explicar como faz o pão, tu pode chamar jornalista para fazer pão, tu pode explicar como quem compra dia pão, do pão, compra o pão, profissão padeiro, vagas... Como fazer gestão de... Então, assim, tem uma série de assuntos. Algumas pessoas acham que esse perfil, assim, empresas muito pequenas ou de bairro, não deveriam ter PR, a gente discorda. Mas tem que ter produto pronto, não dá para fazer PR com PowerPoint, com ideia, e, de preferência, clientes que contem aquela história também. Então, assim, em que momento não contratar PR? Se de repente você precisa investir em algo que vai te trazer um retorno mais rápido de clientes, né? Então, PR é muito voltado para a reputação, para você ampliar a tua visibilidade, para você ganhar credibilidade, né? Agora, claro que vai te trazer clientes também, logicamente, né? A gente tem um caso, a Mari falou do pão, tem um caso, não foi com a gente, mas um amigo sempre conta essa história que saiu uma dessas lojinha de bolo caseiro, lá em São José dos Campos, que contratou um PR e eles conquistaram uma matéria falando do bolo no Jornal do Almoço, tipo na Globo, no SBT, não sei. E a loja passou o final de semana inteiro
inteiro, assim, com fila, até lá, porque todo mundo quis ir lá. Então, acontece, às vezes os booms acontecem, mas de modo geral, o PR é uma ferramenta para construção de reputação, para aumento de visibilidade, para educar o mercado. Então, isso é muito legal, assim, você trabalhar, você tem um mercado, ou coisas que estão mudando, ou coisas que você quer comunicar para o mercado, então, usar o PR como ferramenta para isso é interessante, muito interessante. A gente tem até um exemplo muito bom, acho que um dos grandes cases que eu adoro da Noir, de um parceiro que foi também de muitos anos, que é a AF Câmara, não sei se vocês conhecem, mas né, eles são uma empresa de transformação digital. Eles foram nossos parceiros por muitos anos, e eles são um case para mim de como a empresa sabe usar bem o PR, porque conforme as necessidades de negócios que eles tinham, eles iam nos brifando e a gente ia usando o PR como ferramenta. Eu explico. Por exemplo, eles tiveram um período que todos passaram de dificuldade de contratação de desenvolvedores sênior, por exemplo. Então, eles falavam assim, vamos investir no nosso employer branding, vamos divulgar os nossos programas de talentos. Eles tinham uma série de programas de formação, programas de talento, então a estratégia de captação de talentos deles era muito baseada nesses programas para quem quer aprender mesmo, eles eram muito voltados para essa cultura muito do ensino ali dentro. Então, eles botar o esforço nisso. Depois, a gente quer, a figura do nosso CEO precisa ser mais conhecida, porque a gente está preparando a empresa para uma expansão. E aí a gente ia lá e direcionava as matérias para isso. Quando chegou, eles usaram muito, depois até um pouco baseado nisso, nós desenvolvemos um produto na Noir, que é o ABM PR. Então, nós pegamos metodologias de ABM Marketing e trouxemos para o PR. Então, contas enterprise que as empresas querem buscar, vamos fazer um mapeamento de entender os líderes desse segmento, em que veículos eles leem, como que eu faço para estar presente lá? Então, pautas muito, muito segmentadas, muito direcionadas, sabe? Então, esse é um uso super estratégico e inteligente do PR, assim, né? Então, a empresa foi crescendo e o PR foi amadurecendo junto com a empresa, sabe? Foram utilizando diferentes momentos para diferentes objetivos, para aquilo que eles queriam comunicar naquele momento. E foram amadurecendo tanto em relação à empresa, quanto em comunicação conjunto com vocês. Quando eles foram para o mercado buscar investimentos para uma expansão, então aí foi muito importante para eles matérias em grandes veículos, que falasse das iniciativas deles, que falasse de cultura corporativa. Então, isso assim, estado da arte do PR, assim, você usa uma ferramenta que você vai mexer com o mercado também, ela anda junto com os objetivos de crescimento, com os objetivos de expansão, ou mesmo objetivos de melhorias, de educar o mercado, como eu falei, né, então, esse é um dos exemplos, e claro que também tivemos várias startups, né, a gente trabalha muito com inovação, com o mercado de inovação, tivemos várias startups, que é isso, a gente comunicou para o mercado novos serviços, novos produtos, isso também é muito legal, né, então se você tem uma iniciativa inovadora, um produto inovador, vai ser bem-vindo ali, né, da imprensa, desde que você já tenha os seus clientes, desde que a coisa já esteja rodando, já esteja acontecendo, porque a imprensa também se baseia nos cases de sucesso, né. Legal. O que eu queria entender de vocês? Quando que para vocês a marca, de fato, começou a ser vista como um ativo? Sempre foi assim? Ou vocês acham que isso está mais frequente agora? Que momento do mercado que começaram a falar assim, cara, né? Porque a gente tem um amigo em comum aqui que se chama Alfredo Soares, né? Sim. E a gente sabe o quanto ele trabalha a marca desde sempre. Mas nem todo empresário é assim, né? O G4 está falando muito disso agora, etc. Como que é isso, assim? Quando que a marca virou, de fato, um ativo? Isso é bem recente, e a gente fala que quanto mais a tecnologia melhora, aprimora, a coisa muito boa da tecnologia é que ela democratiza, né? Todo mundo fica meio parecido. E aí, o que acontece? Então, se os produtos estão ficando parecidos, se as empresas estão ficando parecidas, onde que está o meu diferente, a minha autenticidade? Está na minha marca, está dos meus fundadores. Então, isso é uma coisa bem recente, aí, especialmente com a IA,
que hoje, né, qualquer pessoa tem um produtor de conteúdo próprio, então os conteúdos ficam muito parecidos. Então, como é que eu vou diferenciar a Mariana do Lincoln, do Caio, da Marina? Então, é isso. Então, a marca, a reputação, ela passa a ter muito espaço, especialmente com a IA ficando mais comum, né? Então, por exemplo, hoje, antigamente, o trabalho de performance, ele é bem matemático, né? É meio algoritmo. E hoje a gente tem uma inteligência que lê uma reputação, ela entende. Então, a reputação, assim, a Marina, a gente brincou, quase todos os eventos que a gente foi ano passado, de todos os tipos, desde tecnologia até brain, só se falava em reputação. E reputação. É a palavra do momento. Porque a gente hoje para as empresas sobreviverem, né? Nessa que lê, que entende. Que a gente está vivendo, né? Então, a marca, assim, eu acho que é uma coisa de 4 anos ali. Então, a marca, tanto a marca pessoal, que a gente chama no nosso jargão do thought leadership, que é se você mostrar, né, os seus pensamentos de liderança, tanto a marca da empresa, porque é o que te diferencia do resto. Legal. E você citou da inteligência artificial, tem alguma coisa que a gente pode fazer na marca para ser encontrado melhor com a inteligência artificial, ou enfim, para o GPT falar assim, ó... Sim. PR hoje é uma das principais ferramentas para isso, por isso que hoje é um produto que tem muita visibilidade, especialmente porque o que a IA valoriza hoje para achar uma marca? Dados, fontes confiáveis. Então, por exemplo, você fazer um estudo proprietário é uma coisa que ela super valoriza, conteúdo aprofundado, então ela vai entender como você precisa, aquela coisa do blog rápido, tal, não, você precisa ter um conteúdo aprofundado, constância, né, de conteúdo, a coisa do porta-voz, então se o Alfredo Soares está falando de mim, então... Não, o Alfredo Soares é uma pessoa que tem uma reputação, ele está falando de mim, então ela entende esse jogo de reputação, então você empresta a reputação, e uma série de coisas de textos, de forma de escrever os conteúdos, né, então você precisa escrever da forma que ela te procura, e tem as técnicas aí jornalísticas, que aí são muito técnicas, mas no geral você tem muito dado, você tá com muita prova social, então grandes marcas, grandes pessoas te referenciando. Prêmios, participação em eventos, né? Então, isso que está dentro do PR, isso, né? Então, a gente faz para os nossos clientes esse mapeamento, a Exame está fazendo ranking de negócios em expansão, vamos escrever vocês, vamos não sei o que lá. Então, conquistar esse tipo de prova social, né? Então, também a inteligência artificial leva em consideração e entende que aí você tem uma voz referência ali, né? Então, assim, eu acho que hoje são 3 grandes pilares ali. É o PR, sendo bem considerável, assim, porque essa coisa das fontes confiáveis, de você ser citado, a credibilidade dos veículos, ela segue muito relevante. E muitos têm feito parcerias com a IA, porque o que a IA, ela precisa te dar uma fonte de credibilidade. Se ela te der uma informação errada, você não volta. Então, ela precisa de credibilidade. Então, muitas têm feito parcerias com, por exemplo, o Estadão tem parceria com o Gemini. Então, se você quer ser referenciado no Gemini, o Estadão é um bom canal. Então, isso é muito importante. Ela vai querer uma fonte de credibilidade. Então, a imprensa é uma fonte de credibilidade. Então, isso é um ponto importante também. Nossa, isso é um ponto... Desculpa, pode falar. Não, vou falar assim, porque a gente estava... Esse assunto dá um podcast inteiro, viu, não, gente? Porque a gente estava discutindo. Vai ter a versão presencial, tá, gente? Pra gente continuar esse papo. Isso aqui é só um gostinho. A gente é vizinho, a gente descobriu agora. Né? Exato. Mas porque a gente estava discutindo muito sobre essa questão da confiança, da reputação, até mesmo da própria IA. Né? Porque a gente passou por uma experiência ali, enfim, total. E a gente ficou meio desconfiado. Total. E aí, essa questão que você falou do Estadão, eu nunca ia pensar, mas faz total sentido. Eles vão querer colocar informações ali que são confiáveis. Se eu pego essa reputação emprestada de um Estadão que já tem um nome, a Zelar, que tem a reputação como um pilar deles ali, cara, eu facilito muito esse processo, né? E o trabalho de vocês é fazer essa ponte. Eu não sei se vocês acompanharam, mas o New York Times estava processando a OpenAI porque eles estavam roubando o conteúdo do New York Times. E aí, o que eles perceberam? A gente precisa se associar aos veículos para conseguir... Junte-se a eles.
Então, a imprensa ela ganha esse fôlego agora, né, se associando. Mas, claro, o que você falou, Caio, é isso, ela fala coisas erradas. Eu acho que a gente... É engraçado como funciona isso, né? A gente tem as ondas, e aí depois a gente, né, a gente estava até no Vertex Day, teve uma palestra muito boa sobre China, tal, parceiros chineses, e ele estava comentando que antigamente, vamos fazer uma reunião, vou fazer um diagnóstico, aí todo mundo caía, aí o cara queria vender um curso, aí ninguém acredita mais. Agora, a nossa fada agora é a IA. Todo mundo acredita. Então, assim, isso que você falou, Lincoln, no começo, assim, sobre ter uma agência de 15 anos, a gente precisa entender esse cenário, participar desses movimentos e também já começar a olhar os próximos. Daqui a pouco as pessoas não vão acreditar tanto assim na IA, vai ter erros, mas ela também vai melhorar muito. Então a gente tem que estar sempre muito atento a esses movimentos aí de mercado. Estava falando sobre geração de conteúdo, né? Que agora deu uma queda, assim, né? Porque todo mundo, a IA faz o conteúdo para mim, a IA faz o conteúdo para mim, mas a IA, ela faz, mas tudo bem, ela tem, né, muita fonte, mas assim... Ela faz para você, mas faz para todo mundo. Faz para todo mundo, quando a gente bate, cara, quando eu vejo no LinkedIn um post com travessão, cara, eu já falo, não é possível, velho. Então, assim, logo vai passar, né, vai acalmar a coisa do conteúdo, e o conteúdo vai voltar a ser valorizado, né, assim, essa coisa, ele já né, então, assim, o SEO ainda segue importante, ainda é importante você criar conteúdo para o seu site. Um monte de gente quis matar o SEO ano passado. Mas a metodologia é um pouco diferente. Mudou. Já não é mais tão claro, as palavras-chave ainda são importantes, mas a IA, ela foca em resolução de problemas. Então, assim, agora a cabeça da criação de conteúdo tem que ser assim, a própria IA fala, a IA não lê slogan, ela lê solução, ela lê como resolve o problema. Então, assim, o conteúdo agora tem que ser muito nesse sentido, o que eu resolvo, como que eu resolvo isso, esses chunks de conteúdo, assim, tentar desmembrar isso o máximo possível. Então, esse é o tipo de conteúdo que é bom para IA. E aquela regrinha do meio do SEO de autoridade, de backlink, do diga-me com quem andas, te dizer quem és, continua valendo. Então, você não são todos os grandes veículos, principalmente, às vezes eles não colocam link para o site dos clientes e tal, mas quando coloca, é um puta, sabe? Uma baita autoridade. Um crescimento de autoridade muito grande, né? Então, isso somado a esse conteúdo feito dessa forma IA-friendly, né? E a gente já está até fazendo no ar alguns releases, assim, voltados para IA, que são um pouco diferente da pauta para o jornalista também, porque tem que ser mais nesse foco do problema que eu resolvo. O jornalista é mais esse foco do, o que é interessante, essa coisa do diferente, do hino do Corinthians, do não sei o que e tal, né? O release para IA é meio que, digamos, como se a gente misturasse um release jornalístico com um post de blog, né? Focado nessa coisa da resolução dos problemas, mas também estamos fazendo também de distribuição de materiais nesse sentido, pensando em IA, né? Então... Legal. Gente, a gente já está até estourando o tempo aqui, mas eu vou fazer mais uma e depois a gente tem um quadrinho que é o Momento Dali para o Tomari. Mas antes de entrar no quadro, uma visão de vocês, né? Talvez não tenha uma fórmula, mas esse trabalho de brand, autoridade, ele é um trabalho que, feito uma vez, né, falando de mídia, de imprensa, ele se perpetua, ou eu tenho que fazer, eu tenho que continuar, porque eu vejo muito isso, né? O que está na mídia agora? Pum, saiu tal coisa, os caras estão grandes, mas de repente sumiu. Vou dar um exemplo, tá, gente? Citando aqui, vamos falar RD Station. Cara, a RD Station 7 anos atrás era o hype, né? Sumiram. Existem, claro, mas assim, né? Agora a gente está vendo o G4, né? Que todo empresário que está aqui nos ouvindo, empreendedor, conhece. Como que vocês veem essa constância, assim? Porque para vocês é excelente, né? Tem um LTV infinito, quase. Tem. Uma coisa legal do que a gente trabalha, o conteúdo orgânico, ele é legado, tá? Realmente, a gente fala assim, o conteúdo pago, tu desligou, acabou o dinheiro, ele acaba. O conteúdo orgânico, ele é legado, ele vai ficar por mais tempo. Você demora mais para conquistá-lo, mas ele é legado.
Mas o que você falou é muito verdade, Lincoln. Assim, o trabalho de PR é um trabalho constante. Se você não está ali todo mês alimentando, falando, escrevendo, indo para eventos, você vai sendo esquecido, porque é muita gente falando, é muita empresa, é muita inovação. Então, é um trabalho mesmo. Eu vou fazer. A gente tem vários leads que chegam, eu quero fazer 3 meses e deu. Tudo bem, tu vai ter 3 meses ali, legal, mas depois você vai ser esquecido. Você vai ser notícia velha. Então, tem a coisa boa de ser orgânico, ou seja, se você procurar no Google, talvez apareça uma matéria de 5, 6 anos e você vai tomar uma decisão de compra com base nessa matéria. Mas, se você parar, você vai ficando para trás. Defasado. Vai, porque o consumo, né, é aquilo, você lê hoje grandes portais, você tá lendo o que está ali, o que está pipocando ali. É o que a Mari falou, uma grande matéria, ela é um legado. A gente tem clientes com matérias de 10 anos atrás que você ainda encontra elas ranqueadas no Google, se tem uma boa palavra-chave, até hoje a matéria ainda rende lead, rende contato, mas aí é uma coisa muito específica, é o público que vai te buscar, né? Agora, para você estar ali no hype, como a gente fala, essa coisa do mercado, de estar na boca do mercado, tá? Você tem que ter um trabalho constante de PR. Né? E as coisas vão mudando, como o caso F-Câmara, era o Employer Brand, o programa de formação, agora eles já estão fazendo IPO, já estão fazendo expansão internacional, já estão nos países árabes, com grandes fundos, é outra coisa, entendeu? E aí o assunto vai, você vai atualizando o assunto, vai posicionando a evolução da empresa também, né? E a narrativa vai mudando também, acho que a gente estava falando sobre timing e narrativa, são coisas muito importantes para PR, assim, porque o que era legal falar há 10 anos, há 5 anos, hoje não é mais legal. Então, essa narrativa, ela vai se atualizando. Então, o time, então, às vezes você tem uma matéria de 10 anos, mas com mensagens completamente ultrapassadas daquele mundo de 10 anos. Então, o bom de ter um PR constante é isso. Você também vai entrando nas novas conversas, né? Nas novas narrativas. Então, isso é bem importante. Bom, sabemos já que vamos ter que ter a versão presencial aí, porque fizemos um terço da pauta. Tem papo, fizemos um terço da pauta, total, tem muita coisa. Gente, para finalizar, a gente tem o que a gente chama de momento Dali para não tomar aqui, que é bate-bola Maria Gabriela. Tá? Esse a gente não combinou, hein, eu e a Mari. Esse a gente não chegou nesse momento da pauta. Vamos ver agora como é que tá a sintonia aí. Vai ser aquele teste de casal. Né? Primeira pergunta, reputação forte ou crescimento acelerado? Reputação forte. Por quê? Porque, às vezes, o crescimento acelerado, se você, aquilo que a gente falou antes, se você não está preparado, você, às vezes, pode colocar a tua reputação a perder. E a reputação, para você ganhar, leva tempo, demora, mas para perder, é rapidinho. E o estrago sempre, né, aquela coisa, quando você fala mal, você fala para 10. Quando você fala bem, você fala para 1, né? Boa. Exposição constante ou silêncio estratégico? Exposição constante, mas o silêncio também, às vezes, é importante. Especialmente em rede social, tá? A gente não precisa comentar todos os assuntos e estar em todos os tópicos. A gente tem muitas crises por questões faladas em redes sociais, que a pessoa está falando com 10 amigos e ela está falando com o mundo inteiro. Então, exposição constante certa, com profissionais e, de vez em quando, ficar quieto é bem bom. Deixa passar. Mídia tradicional ou rede social? Mídia tradicional. Porque a gente tem a coisa muito da prova social, então, assim, uma coisa é eu falando, eu sou ótima, eu sou maravilhosa, outra coisa é uma pessoa falando, ela é ótima, ela é maravilhosa. A gente até é uma característica, né, nossa, do brasileiro, quando alguém fica falando muito de si, a gente fala, ai, meu Deus. Então, a gente gosta de ouvir de um terceiro, e a mídia tradicional é isso. Rede social é super importante, tá, também. Mas se tiver que escolher, eu fico com a imprensa. A imprensa. E nesse sentido, né? Não mídia de compra de mídia, né? No sentido de estar presente na grande mídia. Hoje, assim, considerando esse contexto de IA que vai moldar a maneira como a gente consome produto, serviço, tudo, é claro, a rede social também ainda é aquela coisa, é uma janela, né? Deixa eu ver essa empresa aqui, deixa eu ver como é que é. Então, é importante, tem que manter, é importante, mas pensando em expansão, visibilidade e tal, sem dúvida, é a mídia. Por rede social é difícil. Acontece, mas é difícil. A última agora, comunicação para vender agora
ou comunicação para sentar o negócio no futuro? Os dois. Não precisa Não dá pra escolher ficar em um cima do do outro. outro. A gente pode ter os dois. É que assim, A gente não precisa escolher. uma coisa Justo. de fazer um PR muito focado para startup, PMEs, hoje em dia, é que assim, a gente precisa vender agora e vender no futuro, porque se eu vender no futuro e não conseguir vender agora, como é que eu vou pagar o futuro? Então, eu acho que toda a estratégia, tanto de comunicação quanto de vendas, de marketing, você tem que pensar, é o motor 1 e o motor 2 que a gente chama. O motor 1 é o que está pagando o meu boleto hoje. Mas como é que eu vou pagar o boleto do ano que vem? Então, essas estratégias, elas andam juntas. Mas se eu tiver que escolher uma, é vender hoje. No futuro, a gente... Claro, Mas, assim, uma coisa bem importante de PR também, que eu acho que é até legal para fechar, assim, PR é plantar sementes. Então, assim, cada sugestão de pauta que a gente faz, nossa, vou fazer uma pauta, vou fazer a pauta do hino do Corinthians, já vou sair no caderno do UOL, beleza, isso é um case. Né? Assim, 90 e tantos % dos cases, o PR é trabalho constante. Então, cada material, cada sugestão de pauta, cada conversa que a gente tem com o jornalista, falando da empresa, apresentando a empresa, sugerindo o porta-voz como fonte para uma matéria, pegando um tema que está rodando ali e chegando para o jornalista falando assim, meu porta-voz pode falar sobre isso, pode comentar isso, tal. Cada uma dessas iniciativas, que é o grande, que a gente fala, o suar o bucinho ali, que é o grande trabalho do PR, é esse, que não é fácil, você ficar ali, falando com o jornalista. Agora, com o WhatsApp, facilitou um pouco, mas era, tipo, passar a mão no telefone, ligar, achar a pessoa na redação, tal. Então, esse é o braçalzão, assim, do PR, mas cada uma dessas é uma semente que a gente planta. Nem sempre ela vai germinar ali na hora. Às vezes você vai demorar para a árvore crescer, Sim, né? de tempo, trabalho, esforço. Mas é isso, tipo, muitas empresas chegam para a gente com uma urgência. E às vezes o PR consegue, geralmente a gente consegue, a gente tem quick wins no PR também, mas o grande ganho do PR leva tempo, é uma semente que você vai plantando e você tem que a gente mata. Essa é a primeira pergunta. Que reputação leva tempo. Sim. E aí a gente deixa uma pergunta para o final, que eu acho que encaixa muito com o que vocês estão falando aí agora, que é: qual conselho vocês dariam para empresas que querem crescer sem comprometer exatamente isso, a reputação? Então, quero crescer, mas preciso ter essa preocupação. Ter esse trabalho constante de comunicação, de divulgar. A gente vê muitas empresas que criam coisas maravilhosas, mas não falam, então outras pessoas se apropriam dessa narrativa. Então, ter esse trabalho constante, mas participar de conversas que tenham a ver com seus valores. A gente vê marcas aí querendo participar de conversas que não combinam, e aí, né, até a gente também, no presencial, a gente tem que falar um pouquinho de crise de marca, tem um monte. Então, é isso, é ter esse trabalho constante de divulgação, de acordo com a tua característica, né, com o teu público. Isso é super importante. Saber falar não, a gente não precisa responder todas as perguntas que nos fazem, a gente não precisa estar em todas as histórias. É o que a pergunta, né, a exposição constante, mas com silêncio necessário. Estratégico também, mas o principal mesmo, ter um bom serviço, ter um bom produto, ter um bom atendimento ao cliente, ter uma boa entrega. Isso, né? Esse é o primeiro passo. A gente não mente, a gente não aumenta. O nosso trabalho é colocar luz em coisas legais, em empresas inovadoras, em pessoas inovadoras. Então, ter um bom produto, isso é fundamental. O PR não está aqui para mentir, para nada. A gente está aqui para falar, olha que bom produto que tem aqui. É mostrar para o mundo, né? Mas ter um bom produto é indispensável. Sensacional. Boa, tava mudo aqui. Boa. Bem, acho que bom produto, PR, e você fazer o trabalho constante e no longo prazo, dificilmente você não vai ter sucesso. Acho que esse é o insight do papo de hoje. Maris, muito obrigado por terem aceitado o convite, terem participado aqui conosco. Em breve a gente marcará o nosso presencial para complementar esse pocket que a gente fez, mas com certeza já contribuiu muito para a nossa audiência aí, para entender um pouquinho de fato o que é PR, como você usar, assessoria, enfim, campanhas, esse mundo que só tende a ficar mais importante agora nos próximos tempos. Sem dúvida. Combinado, a gente que agradece. Obrigada, adoramos.
Quem quiser ir atrás de vocês, procura onde? agencianoar.com.br ou lá no LinkedIn, Marina Mosol, M-O-S-O-L, e a Mariana Hinkel, tá ali, H-I-N-K-L. Mas no Agência no Ar com BR também, se chamar lá, a gente já dá uma luz, já responde rapidinho. Já dá-lhe para o Antônio. Já dá-lhe. Gente, obrigado. Valeu. Obrigada, gente. Obrigada, valeu. Esse foi mais um Dali para não Tomar Pocket. Espero você no nosso próximo episódio. Não esquece de curtir aqui o canal, compartilhar e Dali para não Tomar. Valeu. Valeu.